Que você lesse comigo o livro de Hebreus, aos Hebreus, capítulo 2, versículo é o 3. O texto diz assim, amados: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Quero ler só essa parte. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? A palavra do Senhor é maravilhosa, irmãos. E quando o escritor aos Hebreus fala essa palavra, há 3 palavrinhas importantes aqui. Primeiro, escapar. Segundo, atentar. E terceiro, grande salvação. Então, quando a palavra do Senhor fala como escaparemos, é porque há uma necessidade, há uma carência. E as pessoas só precisam escapar de um juízo iminente, de um mal iminente, de alguma coisa que venha lhe causar dano. Ninguém quer escapar de coisa boa, né? E quando o texto diz como escaparemos nós, primeira palavra, escapar. Segundo, se não atentarmos, atentar fala de dar valor, dar atenção, de não fazer pouco caso, não negligenciar tão grande salvação. Meus amigos, meus irmãos, você que nos ouve, que está atento a essa palavra, coloca no teu coração agora e preste atenção no que eu estarei ministrando para a sua vida nessa hora. Como escaparemos? Há uma válvula de escape. Se não atentarmos à necessidade de estar atento para uma tão grande salvação. Que salvação, irmãos? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito vindo de Deus, em Cristo Jesus para nós, é a vida eterna. Que salvação! Quando Deus foi colocar a humanidade num estágio do qual Deus viesse a usar de misericórdia, qual foi o estágio que Deus utilizou? Deus não privilegiou uns em detrimento de outro. Ao contrário, a Bíblia diz assim: Deus, Ele colocou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. A misericórdia de Deus é maior do que os nossos pecados. A compaixão de Deus é maior do que a nossa rebeldia. Então, quando o escritor aos Hebreus diz como escaparemos, há um Deus santo, há uma humanidade pecadora, há um Deus santo, há uma humanidade corrompida, depravada, rebelde. E a pergunta do escritor aos Hebreus é: como escaparemos se não atentarmos para tão grande salvação? Ah, meus irmãos, onde há salvação? E que tipo de salvação? Primeiro, a Bíblia nos promete a salvação dos nossos pecados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você que me ouve aí sentado na sua poltrona, na sua mesa, no seu sofá, na sua cama, não importa onde. Você crente, você, qualquer situação, todos pecaram sem distinção. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, estão da glória de Deus. Aí Deus, pela sua graça, Paulo diz assim: pela graça sois salvos. Que é graça, é favor imerecível. Não vem de vós, para que ninguém, não vem das obras para que ninguém se glorie. É graça, é favor de Deus. Deus usa da sua graça e oferece para mim, oferece para você, oferece para todos nós a tão grande salvação. Tão grande salvação. Mas como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação?
Deus quer nos salvar dos nossos pecados. Há um futuro. E um dia, todos nós estaremos diante de Deus. E diante de Deus, nós seremos julgados. Meus irmãos, somos pecadores. Qual a solução? A salvação não se encontra. Algumas pessoas pensam que a religião salva. Não, a religião não salva. A religião não salva ninguém. Mas pastor, o senhor está falando de uma igreja evangélica? Sim, mas a igreja evangélica também não salva ninguém. Nós apontamos o caminho da salvação. Nós mostramos aquele que salva. E aquele que salva é Jesus Cristo, o Senhor da glória. É Jesus Cristo que morreu na cruz, que derramou seu sangue no Calvário, que ressuscitou no terceiro dia, que subiu aos céus, que se assentou à direita de Deus. E a Bíblia diz que por nós Ele intercede diuturnamente, constantemente. Como escaparemos se não atentarmos para tão grande salvação? A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e alegria. A humanidade de hoje está semelhante à humanidade da época de Noé, porque estão preocupadas com o que comer, estão preocupadas com posse, com o que tem, estão preocupados em ganhar mais e mais e mais, mas não estão se atentando, se preocupando, se ocupando com aquilo que lhes trará salvação. Meus amigos, meus irmãos, há duas formas de nós partirmos para a eternidade. Uma delas é a morte. Ninguém quer morrer, mas uma delas é a morte, né? A segunda delas é o que a igreja do Senhor aguarda a todo instante, a todo momento, toda hora. A igreja não vê o momento das trombetas tocarem, os céus se abrir e nós irmos ao encontro do Senhor Jesus na glória. Mas por que eu disse isso? Porque se você não estiver preparado na hora do arrebatamento, você não vai subir, você vai ficar. E se você morrer sem estar preparado, no dia da ressurreição, você vai continuar lá no túmulo. Porque a Bíblia diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e juntos subiremos ao encontro do Senhor. Mas a pergunta de Hebreus continua: como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? Esse evangelho, ele começou a ser pregado por Jesus, foi confirmado pelos apóstolos, e hoje nós estamos aqui pregando esse evangelho a você. Há coisas que perdem o sentido. Há coisas que perdem o sentido quando o fim chega. Quando a vida termina. Quando o cenário se fecha. Quando as cortinas estão se fechando, há coisas que perdem o sentido. E uma coisa que não perde o sentido é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o homem, ele é como a erva. Ele cresce, nasce, cresce, murcha e se seca. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E a palavra que eu quero deixar para você é o seguinte: Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Pastor, o que eu faço para ser salvo? Ir à igreja? Eu gosto muito de ver você aqui. E gostaria, quando acabar essa fase toda, ver você assentado num desses bancos, adorando a Deus, derramando lágrimas, chorando e dando glória ao Deus que criou todas as coisas. Mas o que eu faço para ser salvo? A salvação, meus amados, ela acontece quando você nasce de novo. E o nascer de novo é uma obra do Espírito Santo. Ao ouvir essa palavra, abra o seu coração, se derrame diante de Deus, para que o Espírito de Deus cause em você o milagre
do novo nascimento. E você que vem à igreja todos os dias e ainda não nasceu de novo, abra o seu coração hoje. Deus quer que você nasça de novo. Você pode estar na igreja o tempo todo. Você pode ser presbítero, pastor como eu sou, obreiros, cantor, pode ser o que for. Mas se não nasceu de novo, no dia do arrebatamento você fica. No dia da ressurreição, vai continuar lá. Mas Deus hoje dá oportunidade com essa pergunta: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Primeiro, nascer de novo. Segundo, o Espírito de Deus vai operar em você uma vida de santidade. E durante o tempo que você aqui viver, você vai ter prazer nas coisas de Deus. As coisas do mundo, as coisas pecaminosas, as coisas que te levam para longe de Deus, não vai te dar prazer mais. Como que nós vemos crente olhando para as coisas de Deus com desdém e olhando para as coisas do mundo com prazer? Não tem sentido. Como que dá para eu dizer que sou salvo em Jesus, que eu nasci de novo, que eu tenho o Espírito Santo, se quando eu olho para as coisas de Deus eu olho com desdém e com descaso, mas quando eu olho para as coisas do mundo eu me chafurdo, eu mergulho, eu sinto prazer? Não, a Bíblia diz que aqueles que servem a Deus não têm prazer nas coisas do mundo, antes têm o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, primeiro, nascer de novo. Segundo, o Espírito de Deus vai causar em você um processo de santificação. Sua vida vai ter um objetivo só. Qual é? Glorificar a Deus. Ah, pastor, eu vou ficar na igreja cantando o dia todo. Não. No seu trabalho você vai glorificar a Deus. Na sua casa você vai glorificar a Deus. Na sua escola, na sua faculdade, caminhando, voltando, indo. Não importa, a sua vida vai ser para a glória de Deus. É assim que o homem é salvo. E por fim, aguardar a bem-aventurada esperança de todo crente. E qual é essa bem-aventurança? O retorno do nosso Mestre. Como escaparemos nós? Eu vou ler o texto todo para encerrar. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, o qual começou a ser anunciada pelo Senhor, depois foi confirmada pelos que a ouviram. Um dia, Jesus, o Filho de Deus, esteve nesse mundo. Ele pisou essa terra que você pisa, não o Brasil, lá nas Palestinas. Ele caminhou, ele andou pelas terras de Jerusalém, poeira em suas sandálias, suor saíram do seu corpo. Ele sentou-se, ele comeu, ele conversou, ele tocou em pessoas. Ele viveu uma vida santa. Pedro diz que dos seus lábios nunca saiu engano. Ele nunca mentiu. Ele viveu conforme a vontade de Deus. Mas um dia, a Bíblia diz que ele se entregou como sacrifício pelos nossos pecados. Isaías, o profeta, 700 anos antes de Jesus, Isaías disse assim: ele levou sobre si, aleluia, todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele era o aflito, ferido de Deus, mas é o Salvador da humanidade. Depois de crucificado, Jesus olha para o céu e diz: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. 3 dias depois, Jesus ressurge do túmulo, aparece aos seus discípulos, ele sobe aos céus com uma promessa: eu voltarei para vós, e vos levarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Essa é a esperança, essa é a bem-aventurada esperança, que todo salvo tem. Não importa a circunstância, não importa o momento, se você vive uma vida cheia do Espírito Santo, se você vive uma vida de santidade, você tem essa esperança, e você vive aguardando o momento, a hora, o instante em que Jesus há de nos chamar, para que nós voltamos para a nossa casa. Como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? Deus abençoe a todos os nossos irmãos.